Função controle. Então, nós já falamos aqui no canal das funções da administração, o ciclo PODC. Já falamos bastante sobre planejamento, particularmente planejamento estratégico, que é o planejar, o organizar, a estrutura organizacional, departamentalização, o dirigir, falamos de comunicação, liderança e motivação, e agora o controlar, que é o assim, muitas vezes visto como final do ciclo, mas como é um ciclo, não tem final. Mas a gente coloca geralmente nessa ordem, PODC, tá? A função controle tem 3 objetivos básicos. Assegurar que os resultados dos objetivos organizacionais previamente estabelecidos pelo planejamento sejam alcançados. Ajustar, corrigir os desvios negativos. Então, é corrigir as falhas e os erros identificados. E reforçar os desvios positivos, identificar as boas práticas e reforçá-las. É aquele feedback geral que é dado, tá? Então, porque você começa o ciclo e aqui você tem que começar a controlar para ver se o que foi planejado foi de fato colocado em prática, ok? Então, esse é o objetivo, né? Mas, para que você vai ver se foi colocado em prática? Para corrigir, para ajustar, para dar ênfase no que foi muito bom. Então ou para replanejar também. Se o objetivo, se o que foi traçado como meta foi de difícil alcance, aí você vai ter que reformular a meta, porque estava fora da realidade da empresa, por exemplo. E aí, se a meta foi alcançada acima do que foi esperado, do que era, aliás, se o resultado foi acima do que foi do objetivo, né, da meta, e aí você pode tentar aumentar a meta para o próximo ciclo de gestão. Então você tem que fazer esse controle sempre. Quais são as etapas do controle? Definição dos objetivos, né, do que é que você vai, qual o objetivo do seu controle, né? Muitas vezes tem objetivos que é voltado para a empresa, às vezes o controle ele é feito junto a órgãos externos também, órgãos de fiscalização. Então você tem que ver qual o objetivo, atender uma legislação, melhorar ali alguma setor específico da empresa, como setor de marketing, implantar um sistema de gestão, como sistema de qualidade, sistema ambiental, enfim. Monitoramento e avaliação do desempenho atual, segunda etapa. Comparação entre o desempenho atual e o padrão estabelecido lá no planejamento. E a correção, que é a realimentação ou feedback. Depois você volta para os objetivos. A gente percebe que é um ciclo dentro de um ciclo, né? Porque esse aqui é o ciclo maior. E dentro do controlar você tem esse outro ciclo aqui, tá? A administração trabalha bastante em ciclos. E os tipos de controle. Quanto ao nível organizacional para ser controle estratégico, tático ou operacional. O estratégico avalia a organização como um todo. É genérico, sintético e orientado para o longo prazo. Como sempre a gente fala, estratégico dentro da administração é longo prazo. O tático avalia as unidades e departamentos. Então é mais genérico, é menos genérico e estratégico, mais detalhado, consequentemente, e orientado para o médio prazo. Já o controle operacional, ele avalia as atividades e tarefas específicas. É detalhado, analítico e voltado para o curto prazo. Quando a gente fala analítico, significa que vai analisar tudo, né? Mas detalhado de fato, está muito no mesmo sentido nesse contexto aqui. Quanto ao momento, você pode ter o controle preventivo, simultâneo e posterior. O preventivo ele ocorre antes da atividade ser executada, está relacionado aos insumos, é proativo. Então, antes de você realizar a atividade, você vai fazer ali um controle para ver se está tudo certo no nível de estoque, enfim, se o tempo está hábil. O controle simultâneo ele ocorre durante a execução da atividade, está relacionado aos processos, é reativo. Então, está ali acontecendo, o pessoal está fazendo a produção, por exemplo, e está tendo o controle, o supervisor, por exemplo. E aí, se estiver errado, ele vai corrigir na hora, mas ele vai primeiro, ele não vai ser feito antes, né? Por isso que ele é reativo. E existe controle posterior, que ocorre depois da atividade ser realizada. É como se, terminando o processo produtivo e agora vamos fazer o controle. Está relacionada aos resultados. Então, tem essas diferenças.
tende a se pensar que esse controle preventivo é melhor. E no geral, ele tende a ser melhor, mas nem sempre, tá? Pode ter também maior custo. Então, mas historicamente o controle preventivo de fato tem sido se destacado, né, como mais moderno que o posterior. Em gestão de qualidade, durante muito tempo o controle só era feito depois da atividade serem feitas. Isso tinha muito custo. Por quê? No âmbito das indústrias, principalmente lá da administração científica. Então você fazia todos os processos e no final você fazia o controle. Qual era o problema disso? Se identificava muitos erros e não sabia onde acontecia o erro. E muitas vezes simplesmente os produtos defeituosos no final se jogava fora. Porque não queria ter o custo de fazer o controle durante todo o processo. Isso era viável na época da economia de escala, da produção em massa. Quando a administração evoluiu e o novo paradigma passou a ser a customização, lá no modelo toyotista, isso já não passou a ser viável, porque se você tinha uma produção customizada, um erro de um produto já custava mais caro, porque você tinha linhas mais especializadas de produtos, não era tudo um produto padrão. E aí isso passou a dar muito mais atenção para o controle preventivo, tá bom? Mas não quer dizer que o posterior ainda não existe, isso eu quis falar, né? Todos esses existem, principalmente quando você trata de produção em massa. Mas o controle preventivo, de fato, é hoje que predomina em relação a esse daqui. Bom, de controle era só isso, é mais básico do que as outras etapas do ciclo PODC. Isso é baseado numa apostila de estratégia concursos, do Dr. Fantini. Então é isso, pessoal. Espero que tenham gostado. Até a próxima.